E aí pessoal, tudo bem? Mais uma partida da Copa do Mundo, primeira do dia, terminou um pouquinho mais tarde, mas vimos um grande jogo, hein? Grande jogo com a França vencendo o Senegal pelo placar de 3-1. Tivemos cravada no bolão, exatamente. Nosso amigo Rafael conseguiu cravar pela primeira vez aí. Vai subindo um pouquinho no ranking. Mas falando um pouco do jogo, né? Acaba que a França consegue a sua tão sonhada revanche daquele jogo de 2002, empata o placar geral aí considerando todas as Copas do Mundo, uma vitória para Senegal, uma vitória para a França, mas o jogo não foi tão fácil quanto pode parecer, principalmente no primeiro tempo, né? O primeiro tempo de Senegal mostrou como é uma equipe extremamente organizada, foi um primeiro tempo de bastante intensidade, em que o meio-campo do Senegal, com o Camara e os dois Gueye, né? O Gana Gueye e o Pape Gueye, foi bastante dominante. E conseguiram, inclusive, tornar o Senegal mais incisivo, melhor na primeira etapa. Né? Senegal teve mais chances, foram 4 contra 1, se eu não me engano, da França. E muito dependente do seu meio-campo, que era muito importante em triangulações que vinham dos laterais, outros que jogaram muito bem, tanto de ataque quanto o El Hadji Malick Diouf, e tanto no momento ofensivo como no momento defensivo. Né? Várias achadas para o Ismail Assar pelo lado direito, algumas para o Mané no lado esquerdo, e o Nicolas Jackson teve no mínimo 2 chances cara a cara que ele acabou desperdiçando. Né? Um centroavante que gera alguns questionamentos, talvez desse time de Senegal que tem muitos jogadores de qualidade, ele seja um cara que destoa. Ele é um cara muito rápido, com muita força física, mas que para um centroavante às vezes tem muitos erros de finalização, apesar de que ele tem bons números nas últimas temporadas. Né? Bom, a equipe de Senegal, nesse ótimo primeiro tempo, parecia que o segundo tempo ia continuar nesse ritmo, um 0-0, segurou o ímpeto dos franceses, Mbappé fazendo um jogo bastante apagado, né? Ele basicamente não aparecendo, nenhuma das estrelas, né? Esse time da França que começou jogando com Dembélé, Mbappé, Doué e Olise, nenhum dos 4 aparecendo bem. Mas no segundo tempo a coisa mudou muito de figura, né? Acho que, assim como aconteceu em 2018, tem até um documentário mostrando os bastidores daquela Copa, o Deschamps deve ter dado alguma bronca nesses jogadores, e o segundo tempo, a principal característica de mudança da seleção francesa foi a mudança de intensidade, né? Voltaram malucos os jogadores, muito mais ligados, muito mais atentos. Tanto que a quantidade de participação que o Olise teve, por exemplo, o Olise muito apagado no primeiro tempo, no segundo tempo ele estava basicamente todos os lances do momento ofensivo, movimentação de troca de posições. Mbappé era o cara mais centralizado, obviamente, é o cara que tem que ficar mais próximo do gol, mas em diversos momentos ele vinha para a direita, ele ia para a esquerda, o Olise nem se fala, né, circulando todo o lado do campo. Doué geralmente ficava mais à esquerda, o Dembélé mais à direita, mas ele sempre infiltrando, e muito apoio dos dois laterais, né? O Koundé, que é um zagueiro de característica, mas apoiando bastante nessa partida, e o Theo Hernandes também pelo lado esquerdo. Então, essa mudança de atitude foi muito importante, né? Aliado também a um ótimo jogo defensivo do Tchouaméni e do Rabiot, meio-campistas, base desse time. A seleção francesa foi melhorando e foi martelando e martelando, esbarrava no ótimo desempenho defensivo de Senegal, e Senegal tem uma defesa bastante sólida, então foi muito difícil marcar contra esse time. Vale lembrar que o Brasil já com Carlo Ancelotti jogou um amistoso com um time muito similar do Senegal, esse mesmo Senegal, desse mesmo Papetial, antes de ser campeão africano, com jogadores muito similares, e o Brasil naquela oportunidade venceu por 2-0 numa partida muito dominante, né? A diferença pro time de hoje é que aquele time tinha o Éder Militão, lesionado para essa Copa do Mundo, o Estevão também lesionado e o Rodrigo também lesionado, né? Mas será que se aquele Brasil conseguiu vencer esse time de Senegal, conseguiria empatar, ou pelo menos empatar, mas talvez ganhar dessa França? Não sei. Senegal, inclusive, mostra uma arma importante para enfrentar esse time da França, que são os meias, né? Os meias foram 3 meias de vigor físico, de chegada, de aqueles box-to-box que vão para todo canto, mas que também tem muita força, foram importantes para parar esse time, que ainda assim foi muito avassalador no segundo tempo, né?
acaba tirando um gol da cartola com um passe extraordinário do Olise para o Mbappé, que também, essas corridas na diagonal, que qualquer um dos jogadores, mas principalmente o Mbappé, faz muito durante a partida, ele corta a defesa adversária e coloca na saída do Mendy. Até ali Mendy, Koulibaly e Niakhaté faziam um jogo excelente, mas Mbappé, que estava muito apagado, perdeu várias oportunidades, faz esse belo gol. E daí para frente a França administrando o jogo, né? Chegando cada vez mais, martelando cada vez mais. Depois volta a marcar com o gol do Barcola, que faz uma movimentação muito similar, só que dessa vez no contra-ataque. E esse time da França, tendo espaço para correr, é letal. Tem jogadores de ataque que são muito potentes em todos os aspectos do momento ofensivo. Então Barcola recebe essa bola do Rabiot, corta na diagonal e também chuta na saída de Mendy. Parecia que o jogo estava morto aí. O juiz deu 8 minutos de acréscimo, e nesse tempo de acréscimo o Mbappé, jogador do PSG, que entrou durante a partida, faz um golaço, um dos gols mais bonitos da Copa até então. Ele dá uma pedalada, tira do Theo Hernandes e dá um chutão, marcando o gol de Senegal, que também teve um gol impedido no segundo tempo. Mas logo depois, assim, pouco tempo depois da saída de bola, mais uma vez destacando a participação do Olise, que carrega essa bola, acha que sofre uma falta, ele para, mas o Mbappé volta para recuperar e ele dá um chute praticamente do meio de campo, um golaço, na minha opinião, talvez o gol mais bonito da Copa até aqui. Eu gosto muito dessas porradas de fora da área. Então, um jogo que até aqui credencia a França como o time que melhor jogou até agora, né? Mesmo com o primeiro tempo mais travado, o segundo tempo da França é um segundo tempo de seleção campeã. É um segundo tempo de um time que bate contra qualquer um e que assusta jogar contra, né? Diferentemente da Espanha, que colocou o seu jogo a campo e ele não foi suficiente para empatar de Cabo Verde, a França joga contra uma seleção muito mais forte e consegue o seu resultado. Um resultado expressivo, né? 2 gols de diferença. E, de novo, um segundo tempo grande. Então, assim, até agora, inclusive, acho que foi o jogo de melhor nível dessa Copa do Mundo também, principalmente pelo grande brilho que teve a França, mas também porque o Senegal mostrou ser um time bastante organizado, que também vai bater de frente com várias outras seleções grandes. Bom, é isso aí, pessoal. Daqui a pouco a tabela do bolão atualizada. Até a próxima.